E aí, pessoal, tudo bom? Chegamos, mais um momentinho. Lady Hess. Tudo bem? Vamos lá, né? Me diz uma coisa, tu sabe o que é Lady Hess? Olha, Lady Hess, pessoal, vou fazer uma analogia simples. Caminhos diferentes levam ao mesmo destino. Imagine que você quer ir do térreo ao terceiro andar de um prédio. Você pode subir direto de escada, caminho 1. Você pode subir para o primeiro andar, depois para o segundo, então para o terceiro, caminho 2. E aí, ó, mesmo que os caminhos sejam diferentes, a altura final que você quer é a mesma. Conclusão: a quantidade total de energia gasta ou absorvida para ir do térreo ao terceiro andar não muda dependendo do caminho que você escolhe. Me diga, é isso que a lei de Hess diz. Não importa os passos intermediários. O que conta é a diferença de energia entre o início e o fim da reação. Guga, tu pode me dar um exemplo do cotidiano? Vou lá. Eu sou meio ruim para dar exemplo cotidiano, mas vou tentar. Para fazer um exemplo assim, bem, fazer um sanduíche, você precisa comprar um pronto, que é um processo direto. Então você comprar pão, queijo, presunto, não deu fome, separadamente, montar, descontar, processo em etapas. Nos dois casos, o resultado final é o quê? É o mesmo sanduíche. Então, na química, o custo é a energia envolvida na reação. Então, pessoal, você precisa entender que para Hess não interessa o caminho que você tomou. O que interessa é o início e o final da sua reação. Guga, tu pode fazer um exemplo de Lady Hess? Posso. Vê. Vê bem. Vou para cá. Uhum. Vou para cá. Lady Hess. Vê. O ferro encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, alfa Fe2O3, a magnetita Fe3O4 e a ufusita, FeO, na siderurgia o ferro usa é obtido pela fusão dos minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO, gasoso, que é o monóxido de carbono, é utilizado para reduzir o óxido de ferro sólido conforme a equação química. Aí ele dá a equação química que você está vendo aí. O valor mais próximo do ΔH do ferro para a reação é. Pessoal, vê bem. Essa questão que você está vendo aí foi uma questãozinha que caiu na prova do Enem, certo? Então, vamos comigo resolver ela aqui no nosso quadrinho. Vem, vem. Pô, Guga, tu vai começar por uma questão do Enem? Vou. Que não é uma questão muito fácil não, viu? Essa questão não foi uma das mais fáceis que a gente vai resolver hoje, não. Mas, em compensação, é uma questão divertida. Vê. Pessoal, a minha equação problema é essa daqui, ó. Deixa eu cantar. Uhum. Essa aqui é a minha equação problema. Então, eu vou ter que somar essas três de modo que dê essa aqui. Legal? Então, veja, a primeira coisa que eu tenho que ter cuidado é aqui. Me diga uma coisa. Eu tenho Fe2O3 na primeira e tenho Fe2O3 na última. Eu tenho Fe3O4 na última e tenho Fe3O4 na penúltima. Na segunda. E eu tenho que igualar as quantidades, senão o negócio não anda. O Enem não foi lá muito gente fina nessa questão, não. Então, vê. Quantos Fe3O4 eu tenho aqui? 3. E aqui eu tenho quantos? Fe2O3. Aqui eu tenho 1. Então, eu não posso ter 1. Eu tenho que ter quanto lá? 3. Então, eu tenho que multiplicar essa por 3. Certo? Certo. Quando eu multiplico essa por 3,
Vê, aqui eu já não posso mais mexer, tá? Na de baixo eu já não posso mais mexer. Tá resolvido aqui. Tá resolvido. Agora vê. Quando eu multiplicar essa aqui por 3, eu vou ter quantos f é 3 ou 4 aqui? Aqui eu tenho 1, mas aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2, tá vendo? E aqui eu só tenho 1. Tá vendo? Aqui eu tenho 1, mas aqui eu tenho 2, ó. Então eu tenho que multiplicar essa aqui por 2. Certo? Exatamente, eu tenho que multiplicar por 2. Então, agora eu vou repassar essas crianças aqui ao Nico. Bora? Bora. 3 Fe2O3 mais 9 monóxido de carbono, dando 3 vezes 2, 6 ferros, mais 9 CO2. O ΔH eu multiplico por 3 também, fica menos 75. Certinho? Certo, né? Fica menos 75. Vamos lá. Calma que ainda estamos na luta. Longe de alguma coisa chegar ao caminho. A segunda. 6 FeO mais, porque 6 é 2 vezes 3, né? Mais 2 CO2, dando 2 Fe3O4 mais 2 CO. E o ΔH tenho que multiplicar por 2. Então vai dar quanto? 72, né? Menos 72. E o terceiro eu vou repetir. 2 Fe3O4 mais CO2, dando 3 Fe2O3 mais CO. Então tem que repetir o ΔH, porque eu não mexi em nada. Vai ser quanto? Mais 47. E agora eu vou somar esse povo todo. Bora? Vou mudar de cor. Primeira cor aqui. Vou cancelar esse com esse. Já foi. Vamos cancelar mais alguém? Bora. FeO. Vai cancelar com alguém? Não. Fe3O4 vai. Ó, Fe3O4 com Fe3O4. Morreu. Agora, tem mais alguém que a gente vai cancelar? Acho que vai, né? CO. Vamos ver. Bora. Ó, aqui tem 9. Aqui tem 2. 2 com 1, 3. Ó. 2 com 1, 3. Aqui tem 9. Fica 6. Certo, Google. E CO2? Aqui tem 3. Aqui tem 9. 3 com 9, 6. Então, como é que terminou essa brincadeira? 6 FeO mais 6 CO, menino, dando 6 ferros mais 6 CO2. Quanto é que deu o ΔH aqui, pessoal? Deixa eu pegar aqui minha calculadora para fazer. Mas no Enem não tem calculadora. Espalhe Mateus, eu não estou vendo Enem. Por isso estou grosso, hein? Ó. Isso aqui deu exatamente 100. Negativo. E, Guga, letra E, né? É não. Aí é que onde está. Na tua equação, todo mundo aqui é para 1 mol.
E aqui todo mundo tá para quanto? Tá todo mundo para 6 mols. Então eu vou ter que dividir todo mundo por 6. Logo eu vou ter que dividir também o ΔH por 6. Então quando eu dividir 100 por 6, vai dar aproximadamente 16,66, que o mais próximo é 17. Aí o pessoal olha para mim e diz: Enem é muito fácil. Olha aí, a questão de lei de Hess no Enem, muito chata, concorda? Primeiro você tinha que fazer toda a combinação, e no fim todo, tu ia achar um ΔH que tinha a resposta, mas que era para 6 mols, e era para 1 que tu queria, e tu ia achar para 6. Ia fazer o quê? Se resolvesse assim, ia descer a ladeira da Sé, toda ensaboada, em cima de um skate. Ia dar certinho pro teu governo, não ia não? Ia ser bronca. Bronca grande. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oxê, parou a gravação, foi? Pessoal, estamos aí? Que susto. Sei que é travado tudo aqui agora. Ó, então, ver como eu tinha falado, né? Lembrar que a lei de Hess não interessa o caminho, só o início e o final. Então vamos lá. Considere as afirmações abaixo, segundo a lei de Hess. O calor de reação depende apenas dos estados inicial e o final do processo. Vê que Hess falou? Não interessa como você chegou, interessa de onde saiu e de onde chegou. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Pode sim, né? Lembre-se, se multiplicar por 2, o ΔH multiplica por 2. Se dividir, o ΔH divide por 2. Se inverter, o ΔH inverte o sinal. E assim vai. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta o valor da variação de entalpia, o ΔH. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação de entalpia depende dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar. Nunca, jamais, nem pensar. Então, a resposta 1, 2 e 3, qual é a letra? Letra C. Legal? Olha aí. Olha aí. Pessoal, ele deu 3 reações e quer que você chegue nessa daqui, ó. Tá vendo? Então, ó, vou repetir a primeira, tá? Não vou mexer no oxigênio ainda. Ó, H2SO4 tem aqui, ó. Só que aqui tem 8. Aqui só tem 1. Vou multiplicar por 8. E manter. E vamos ver o que é que vai dar. Bora lá? Olha aí. Repetimos a equação 1. Porque aqui, ó, S8, S8. Se eu repito a equação, também repito o ΔH. Multiplico a equação 2 por 8. Por quê? Para eu poder ter, ó, 8SO2, 4O2 e 8SO3. Calma, tu vai entender. E multiplicamos a equação 3 por 8. Porque, ó, quando eu tiver 8 aqui, ó, veja, olha que legal. 8SO3 corta com 8SO3. Tá vendo? E 8 oxigênio com 4 dá 12. Que é o que eu quero aqui, tá vendo? Tem que ter essa sacada, tá? Essa sacada é que é o grande problema. Quando eu multiplico por 8, aqui eu multiplico por 8 também. Quando eu multiplico por 8, aqui eu também multiplico por 8. E agora eu somo todas as equações. Olha, cortamos, e o resto a gente apenas soma. Deu a minha equação problema. Deu. Então, tá resolvida a minha questão. Tá vendo tu? Não é fácil? Então, pessoal, vê. Qual é a minha dica? Pegou a questão? Para um pouquinho. Tenta fazer antes de eu fazer. Aí tu faz. Vê. Opa, Guga, acertei. Que bom. Aí vai para outra. E faz assim. E assiste a minha resolução. Então, vê. Aí agora eu vou fazer uma para você ver. Uma no quadro, uma no slide. 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 Chega, tu sabe que é muito tabaréu. E tabaréu fazia tempo que eu não escutava essa palavra, viu? Ó, pessoal, vamos embora.
Olha lá, olha lá. Olha lá, não, Vinícius? Tá bem? Vamos embora. Ó, pessoal, uma questãozinha aqui. O craqueamento, cracking, ele fala na questão, é a denominação técnica de processos químicos na indústria, por meio das quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. O princípio básico desse tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor ou catalisador. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em dois compostos, é uma viagem, né? Em dois compostos, etc. e tal. Aí veja, essa é minha equação problema, certo? E as de baixo aí são minhas equations, que ele quer que a gente chegue nelas. Certinho? Certinho, né? Então vamos lá. Pessoal, veja. C12, eu vou botar a cozinha, né, que a gente gosta, não é melhor? C12H26 está na primeira. Aqui também está na primeira. Então eu vou repetir a primeira. Na segunda, vou procurar o quê? C6H14, está no produto. Onde é que está C6H14? Está no reagente. Opa! Tem um mol? Tem, mas está no reagente. Então aqui eu vou ter que inverter. E o outro, que é quem? C3H6 tem 2 mols no produto. Aqui tem 1 mol no reagente. Então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 2 e inverter. Então bora ver o que é que vai dar nesse negócio aqui, né? Primeiro, vou repetir a primeira. C12H26, tá? Mais 37 meios de oxigênio, dando 12 CO2 e 13 águas. Aí a segunda, eu vou apenas inverter a segunda, certo? Vai ficar 6 CO2 mais 7 H2O, dando C6H14 mais 19 meios de O2. Veja, então se eu invertir, aqui o ΔH fica menos 7.513. Mas aqui o ΔH fica mais 4.163, certo? E aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 2 e inverter. Vai ficar 6H2O mais 6CO2, dando 2C3H6 mais 9 O2. Achei, mas não é 9 meios? 9 meios vezes 2 dá 9, né? Aí vê, pessoal. Agora, como eu multipliquei por 2 e inverti, o ΔH passa a ser mais 4, 4, 4, 4. Não é isso? Então, menos 7, mais 4.100, mais 4.440. Agora, eu preciso saber se deu certo, tá? Não é assim, não, tem que saber se deu certo. Vê. 6 CO2 com 6 CO2 dá 12. Com 12 morreu. 6 águas com 7 águas dá 13. Com 13 morreu. 37 com 37, meio dá 18, né? 18,5. Aqui dá 9,5 dá 18,5. Não é verdade? Então, olha aí, deu 18,5. Espera aí só um minutinho. E aí, certo? 37 meios, aqui dá 19 meios com 9, daqui certíssimo, bateu. Ao somarmos tudo isso, vamos ter C12H26, certo? Produzindo quem? 2C3H6. Opa, não. Ainda tem mais alguma coisa aqui. Certo, C6H14 mais 2C3H6, certo?
E o ΔH deu quanto, Guga? Fazendo essa continha, deu, na minha calculadora, 1090. Então, positivo, né? Obviamente. Mais uma questãozinha de termoquímica da lei de Hess feita. Então você nota que não é nada assim, né? Que se diga, meu Deus, que negócio difícil, o que é que eu vou fazer? Não tem esse estresse não, tá? Mas que a gente tem que ter somente um pouquinho de cuidado. Então, vamos embora para a nossa segunda questãozinha, tá? Vamos lá. Vem comigo. Vamos lá, seja meu amigo. Que música é essa, Guga? Tem nenhuma ideia. Ó, pessoal, veja. Ferro mais um meio de O2 dando FeO, e ele quer saber essa equação. Então, ó, óxido de ferro tá aonde? Tá no produto, e só tem um mol. Então eu tenho que inverter e multiplicar por 2. E aqui F2O3 está no produto, só tem um mol também, aqui é um mol, só é inverter. Então a primeira eu vou inverter e multiplicar por 2. E a segunda eu só vou inverter. Né? Não vou inverter não, só vou manter, né? Vou manter, exatamente. E aí agora é só somar as equações. Olha aí. Corta os oxigeninhos ali sobre o meio, menos 68. Então você nota, né, que não é grandes dificuldades da vida. Concorda comigo? Quarto. A partir das equações termoquímicas, água líquida e água a vapor, é possível prever que da transformação de 2 mols de água líquida em vapor d'água haverá o quê? Vê, pessoal, aqui é bem tranquilo, vê. Como queremos transformar a água líquida em vapor, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, inverte a primeira equação, né? Porque aqui, ó, líquido vai ter que virar vapor. Então, H2O, inverteu, e vai repetir a segunda. Porque quando eu somar, o líquido está no reagente e o vapor está no produto. Aí, ó. Corta todo mundo, tá vendo aí, ó? Líquido virou vapor. E aí, ó, como eu inverti, botei o ΔH, bastou agora, ó. Para 1 mol é 40. E por que deu 88? Porque aqui é para 1 mol. E ele pediu para 2 mols. Entendeste? Entendeste? Entendeste como é tranquilíssimo? Então, Lady Hess é um assunto que a gente precisa, ó, dominar e dizer: estou em paz com esse assunto, tá? É um assunto que a gente tem que manter na paz. Vamos lá? Vamos manter nossa lógica. Vamos fazer mais um aqui, vem. Deixa eu cantar. Agora sou eu que vou fazer. Ó, deseja-se determinar o ΔH da reação de hidrogenação do eteno. Hidrogenação do eteno é essa aqui, ó. Tá vendo tu? É essa reação aí. Aí ele diz para você, a partir do povo que tá aí embaixo. Então vamos lá, botar o nosso lapisinho, ó. Eteno, eteno. Então eu tenho que fazer o que na primeira? Na primeira eu tenho que inverter, certo? Então a primeira eu terei que fazer o quê? Não tem que inverter não. Tá ficando doido, cheirololó? Oxê, tem que manter. Basta manter, vou manter, ó. C2H4 mais 3O2, dando quem? 2CO2 mais 2 águas. Pronto. Então, vou manter o ΔH. ΔH é quanto? Meu Deus, que lapa de ΔH. Menos 1411,2. Vixe Maria. Agora, aqui, ó. Vou mudar a cor, hein? H2 está no reagente, que também está no reagente. Então, vou manter, né? Vamos manter, vamos manter, vamos manter, vamos manter. Vamos manter, vamos manter, vamos manter, vamos manter. Ó, aqui, ó, quanto é que vai dar? Menos 285,8. E o terceiro, C2H6. Então, poxa, também está no mesmo lado. Vamos manter, vamos manter, vamos manter, vamos manter.
Não, vai inverter, Gustavo. Doida. Oxi. Vamos inverter. Vamos inverter, vamos inverter, vamos inverter. Vamos inverter. Vamos inverter, vamos inverter. Aqui invertemos. Aqui, ó. Tá? Ó. Oxe, é 7,5. Se tu botasse 3,5. É porque é a mesma coisa. Então aqui virou mais 1560,7. Pronto. Aí ele diz, ó. Assim, utilizando a lei de Haas, o que é que a gente pode fazer para calcular? Assinado que for correto. Deve-se multiplicar a reação 1 por 2. Não, não deve-se fazer isso, não. Nem pense em fazer isso, tá? Aí ele diz, deve-se inverter a reação 3. Deve-se sim, você está certo. O valor do ΔH desejado é menos 136. Menos 1411,2 menos 285,8 mais 1560,7. Essa continha dá menos 136,3 kJ e é verdadeiro. A reação de hidrogenação do eteno é endotérmica. Pô, se ela é negativa, ela é exotérmica. Então, não teve trabalho algum para você. Tá vendo? Então, pessoal, nota que a gente vai, ó, devagarinho, vai chegando no que você tanto precisa, tá? O raciocínio vai sendo bem formado. Gostasse dessa? Então vamos embora. Vamos fazer mais. Ó. Ó. É Google, é a do quadro agora. É? Então vamos fazer do quadro? Ó. Considere as seguintes equações: A mais B dando C, D mais B dando C e A dando D. E ele quer saber a D, né? É o que ele quer saber. Então, eu tenho que manter a primeira, onde A está no reagente, e tenho que inverter a segunda, porque D está no produto. Então, a variação de entalpia da transformação de A em D será: mantém a primeira e inverta a segunda. Quer ver? Ó? Mantém a primeira e inverta a segunda. Agora vamos cortar? Bora. Aí, ó, vamos cortar? Bora. Então, 5 quilocalorias. Essa também foi fácil, né? Foi, essa foi fácil. Mas vamos lá. Aplicando-se a lei de Hess, determine a variação da entalpia da reação abaixo. 3 carbonos de grafite mais 4 hidrogênios, dando C3H8. Então, ó, tá vendo aqui? Essa é a minha equação problema. Eu tenho 3 mols, aqui só tem 1 mol. Aqui eu tenho 4, aqui só tenho 1. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Só que aqui está no produto, aqui está no reagente. Então, a primeira eu vou multiplicar por 3. Então, 94 vezes 3, menos 282. Só que se eu multipliquei a primeira por 3, eu multiplico todo mundo por 3, tá? A segunda, eu vou multiplicar por 4. Então, multipliquei todo mundo por 4, inclusive o ΔH. A terceira, eu não preciso multiplicar, mas eu tenho que inverter. Então, eu inverto o ΔH. Vamos somar? Bora. Aí. 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 Então, agora, ó, quando eu somei o ΔH, dá menos 24,10. Bem tranquilo, né? Gostaram? Então, vê bem. Agora, a gente vai fazer a outra questãozinha do nosso quadrinho, que é bem bonitinha. Vamos embora. Ó, a partir das entalpias padrão de reação de oxidação do ferro dada abaixo. Vê. Pessoal, aqui eu tenho FeO. Aqui eu tenho FeO. Então aqui eu tenho que multiplicar por 2 e inverter. Então fica 2FeO dando 2Fe mais O2. Tá? A segunda basta repetir, né? 2Fe
mais 3 meios de O2, dando Fe2O3. Como aqui eu multipliquei por 2, deu 128, multipliquei e inverti, né? E a segunda, menos 196, eu mantive. Então, 196 com 128 dá 8, né? 3 dá 6, dá menos 68, a resposta da nossa questãozinha. Mas vamos ver aí, calor liberado, tá? Não precisava nem dizer qual é. Mas vamos ver se tá certa a reação, né? Não festeja antes, não. Aqui, ó, Fe com Fe, 3 meios menos 1, dá 1 meio, né? Então, dá 2 FeO, mais meio de O2, dando Fe2O3. Gostassem? E agora, pessoal, vamos para uma que pode ser mais trabalhosa, né? Não tenho certeza, mas tá com cara de que é, viu? Tá com cara de que é muito trabalhosa. Mas não é não. Vê, tá aqui, ó. A equação é o benzeno. Tá vendo? Aí ele diz: a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela equação, né? Vamos ver. C2H2 está aqui, só que aqui só tem um mol, então eu tenho que multiplicar por 3. E C6H6 está aqui, eu tenho que inverter. Então, a primeira eu vou multiplicar por 3. 3 C2H2 mais 7 meios de oxigênio, dando 6 CO2 mais 3 águas, dando menos 910. E aqui, vamos inverter. 3H2O mais 6 CO2, dando 7 meios de O2, mais C6H6, mais 780. Então, a minha primeira coisa é ver se tem 780 com 930, né? 930. 930, que é 3 vezes 900. Aqui nada, 8. R$150, né? Negativo. Menos 150 a resposta, certo? Mas vamos ver se deu certo? Bora? Porque não é só assim, né? Vamos lá. Bora somar? Bora. Ó. 3 águas. Vamos com 3 águas. 7,5 O2 vão com 7,5 O2. 6 CO2 vão com 6 CO2. Então, o que é que sobrou? 3 C2H2, dando C6H6. Certíssima, lindíssima, maravilhosíssima, legalzíssima, acertadíssima, gostacíssima, legal, né? Então, vamos lá, vamos para mais. Quer mais? Tem mais, sim. Vamos embora, tem mais questão para a gente fazer. Aqui, o que não falta é diversão. Vamos embora. V. A gasolina, que contém octano como um componente, pode produzir monóxido de carbono se o fornecimento de ar for restrito. A partir das entalpias padrão da reação para a combustão de octano 1 e do monóxido de carbono 2, obtenha a entalpia padrão da reação para a combustão incompleta de 1 mol de octano líquido no ar que produza monóxido de carbono e água líquida. Ele mediu essas duas equações, 2 mols de C8H18 mais 25 de O2, dando 16 de CO2 e 18 de água, ao ΔH dela, e 2 de CO mais O2, dando 2 de CO2, ao ΔH,
E ele quer essa daí, ó, C8H18 mais 17 de O2, dando 8 de CO e 9 de água. Primeira coisa que eu vou fazer, lembrar, tenho que repetir a primeira, tá? Balanceando corretamente, né? Acho que tá balanceado errado aqui. Peraí, só um minutinho aqui. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Eu acho que tem um erro aqui. Mas não tá dando pra mudar a cor, não. Mas tava errado ali. Aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, como eu dividi por 2 todo mundo, divido o ΔH por 2. Por que tu dividi isso por 2? Porque aqui eu tenho 2 mols de C8H18 e eu quero para 1 mol de octano. Tem amarelo, ó, combustão completa de 1 mol de octano. Aí agora, vamos. Quantos eu tenho de CO aqui? 2. Aqui eu tenho 8. Eu tenho que inverter e multiplicar por 4. Então, 562 por 4 dá isso. Agora soma. E ó. E ó. Menos 3.207. Resolvida a nossa questãozinha. Então você nota, né, que as questões elas se repetem, né? Não são questões que estão nos dando grande problema, tá? Então, vamos fazer, dá tempo da gente fazer ainda mais uma questãozinha do nosso quadro. Vem lá. Deixa eu cantar pro meu corpo ficar odara. Deixa eu botar o quadro aqui maior. Vê. Vem, quadro. Ó, o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando do gás carbônico e água líquida. O ΔH2 é a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama da água do estado gasoso para o estado líquido. Aí ele pede a variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo é. Vê, pessoal. Primeira coisa que eu vou transformar é esse gráfico numa equação. Veja. O bioóleo, tá certo? Esse aqui, ó, bioóleo mais O2, certo? Virando CO2 e água, tem um ΔH de menos 18,8. Certo? Como é que tu sabe isso, Guga? Como é que tu sabe isso, Guga? Ele deu aqui, calma. Aqui, ó. E CO2 e água. Aqui, ó. CO2, tá? E água no estado gasoso, virando CO2 mais água no estado líquido, tem um ΔH de quanto? Menos 2,4. Aí, olha, qual foi a pedida dele na questão? Ele quer saber a variação de entropia para a queima de 5 gramas de bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Então, ele quer bioóleo mais O2, dando CO2 e dando o quê? Aí é que está o detalhe, dando água gasosa. Então, ó, me diga uma coisa, onde é que está o bioóleo? Então, aqui. Mas onde é que está a água gasosa? Tá aqui. Então, as quantidades, né, tem que fazer o quê? Mantém a primeira, menos 18,8, e inverte a segunda, mais 2,4. Isso vai dar menos 16,4. Só que isso, pessoal,
Ele disse na questão, tá para 1 grama. 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 Mas ele quer para 5 gramas. Aí, meu amigo, é menos 82. Basta marcar isso. E aí você resolveu uma questão muito legal. Então, veja, questões são bem legais, né? O que interessa é que você refaça essas questões para ficar, ó, bem fortalecido. Certinho? Beijo. Até a próxima. Valeu!